Olá, tudo bem? Então vamos lá para a nossa segunda videoaula aí da disciplina de didática geral. Hoje o nosso papo, nossa conversa vai ter como título, como temática, algumas relações que a gente pode estabelecer com a didática. Antes de pensar a didática especificamente, a gente vai pensar o que nos move no mundo. Né? Nós, como seres humanos, somos sempre movidos por alguns objetivos de vida, pessoais, profissionais. A gente se organiza na nossa rotina, no nosso cotidiano, né? Todos nós levantamos todos os dias e dizemos assim, para nós mesmos: hoje farei isso, farei aquilo outro, para poder chegar a alguns objetivos. Então, todos nós nos movemos assim ao longo da vida. Nós sonhamos, nós temos planos, nós temos desejos, nós temos motivações, né? Vocês que estão aí na licenciatura em matemática, quando fizeram a opção de iniciar o curso, vislumbravam aí o propósito de se tornar um professor de matemática, não é isso? Pois é. E que tipo de professor de matemática que vocês querem se tornar? Com certeza, nós sempre nos movemos com os melhores anseios, com as melhores propostas, com os melhores objetivos. Não é assim? Pois é, a gente vai pensar um pouco sobre isso agora. Por quê? E o que isso tem a ver com a questão da didática? Né? Como que a gente vai conduzir essa conversa para depois relacionar isso com a didática? Bom, eu disse que a gente se organiza motivado por alguma coisa. Porque a gente quer um mundo melhor, porque a gente quer contribuir para construir um homem melhor, né? O professor, ele é muito responsável por isso, porque ele participa da formação de um outro ser humano. E ele pensa primeiro, né, que características esse homem melhor, esse ser humano melhor, formado, né, nas suas especificidades, ele precisa. E então, gente, intencionalmente é importante o professor pensar sobre isso. Que homem que eu quero para esse mundo? E afinal de contas, que mundo eu quero com ajudar a construir na minha especificidade profissional da docência? Vamos pensar, né, a história do mundo, a história humana, como é que ela foi construída, e vamos pensar que é possível ter dois modos de pensar o ser humano, duas características aí humanas para a gente pensar o homem. A gente pode ter um ser humano mais acomodado, mais tranquilo, que aceita todas as condições que lhe são apresentadas na vida, que não faz questionamento, que não pergunta, que simplesmente acata todas as posições de outras pessoas na sua vida. Então, a gente pode pensar um ser humano com essas características. A gente pode dizer que esse ser humano é um ser humano mais passivo, né? Mais acomodado, mais tranquilo, que não é questionador, que não faz questões. E a gente também pode pensar um outro ser humano com um outro conjunto de características. Um ser humano mais crítico, um ser humano que é sempre curioso em relação às questões da vida, né? A gente lembra muito dessa época das crianças bem pequenas, né? Que elas querem saber por quê, e muitas vezes a gente observa que essas características da curiosidade, da indagação, que é um caminho importante de crescimento e de aprendizado, elas vão sumindo nas idades mais avançadas, né? Na idade adulta. E aí a gente nem sempre tem essa característica forte no homem adulto de ser mais questionador, de ser mais crítico em relação às situações vividas pela vida, em relação às situações do mundo que lhes são apresentadas. Ok. Então podemos dizer que essas duas podem ser duas concepções de homem. Um homem mais ativo e um homem mais passivo. Homens com essas características, pessoas com essas características, o que vocês acham que elas podem produzir no mundo? Vamos pensar.
Um homem pacato, calado, que aceita, que não questiona. Como que ele pode contribuir para um mundo melhor? Que mundo seria esse? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Como? E o outro tipo de homem? A outra concepção de homem que a gente começou a tratar aqui. Esse homem participativo, crítico, instigador, questionador. Como que ele poderia colaborar para produzir um mundo diferente? O que vocês acham? Pois é, a gente pode levantar algumas hipóteses, né, de como que seria um mundo hipotético com base nessas duas concepções de homem. Então, para esse homem mais passivo, mais calado, menos questionador, talvez o mundo continuasse igual, sem nenhuma modificação, assim como ele se apresenta está bem. Talvez ele não ia buscar soluções para os problemas que normalmente ele enfrenta ou ele encontra ao longo da vida, e provavelmente seria um mundo em que as coisas continuem como estão, né? O tempo todo, sem mudança, sem transformação. Nessa outra postura de homem, talvez esse mundo fosse um pouco diferente. Um mundo em constante evolução, um mundo em constante transformação, um mundo com soluções sempre provisórias para os problemas que a gente vive, né? Então a gente poderia entender que é muito importante essa relação que estabelecemos entre aquilo que o homem é e aquilo que ele consegue ou não fazer frente ao contexto de sociedade e de mundo que ele encontra. Então, para que a gente está falando sobre isso? Para a gente compreender que a nossa ação humana não é neutra. Por mais que a gente fique num mar de tranquilidade, né, e de uma vida mais pacata, essa nossa postura e essa nossa posição diante da vida, ela vai impactar na relação social. Ela vai impactar na transformação ou não do mundo. Então, se nós temos problemas, qual é a nossa posição em relação ao mundo para resolver esses problemas? Então, são relações que mostram para cada um de nós que não é possível neutralidade. O homem, ao longo da sua história, ele foi, de fato, produzindo conhecimentos, soluções, em função justamente dessa capacidade que precisa ser desenvolvida em nós de busca permanente, de desenvolvimento permanente. Então, a gente pode dizer, considerando esses dois perfis humanos, que precisamos instigar e possibilitar e incentivar justamente esse perfil que busca, que procura, que está o tempo todo procurando novas respostas, porque as respostas, às vezes, que possui não são suficientes para resolver os problemas existenciais. E aí a gente chega finalmente na relação que podemos estabelecer com tudo isso, com a didática. Entendendo esses dois jeitos de pensar o homem e esses dois jeitos de pensar o mundo, isso a gente leva para a sala de aula também, porque isso vai determinar o que faremos como professores. Se somos aquele professor tradicional que sabemos que o nosso papel ele termina quando termina a apresentação do conteúdo sistemático, programático da minha matéria, no caso da matemática, pronto, eu não tenho compromisso com o estudante, eu não tenho compromisso com a aprendizagem que ele vai produzir. E aí eu vou ter uma atitude diferente. Quando eu entendo que eu, enquanto professor, tenho um outro papel frente ao estudante, aí não vai ser suficiente a minha apresentação de conteúdo. Eu vou precisar apresentar sim o conteúdo, eu vou precisar sim problematizar esse conteúdo junto com o meu estudante, eu vou precisar orientá-lo em atividades diferenciadas que o ajudem no processo dele de produção de conhecimento também.
Então, e aí tudo fundamentado numa compreensão que eu tenho de homem e de mundo. Então, vocês conseguem perceber essas relações? Eu preciso saber o que eu espero do ser humano. Eu preciso saber o que eu espero do mundo para poder fazer uma opção intencional e muito clara em relação a que papel eu espero estabelecer na minha sala de aula. Eu preciso entender, então, até onde vai o meu papel de ser professor. E preciso também entender que, a partir desse meu papel de professor, eu vou produzir um papel de estudante também. Então, um professor que questiona, um professor que problematiza, um professor que desafia o seu estudante, vai contribuir para promover e desenvolver estudantes com essas características. E aí eu pergunto para vocês, qual desses tipos são os tipos que a gente precisa produzir para a gente ter um mundo cada vez melhor? Talvez a gente não se dê conta da importância do nosso papel na docência, né? Como professores. O alcance é muito maior. Nós vamos mobilizar nas pessoas as mais diferentes reações, mesmo a gente acreditando que somos neutros. Se a gente acredita que é neutro diante de uma sala de aula, a gente pode se surpreender, porque a nossa posição, ela vai ter uma reação. E se for uma reação em que eu espero que o outro apenas acate aquilo que eu fale, como é que esse outro vai aprender? Como é que esse outro vai transformar a si mesmo? E como que ele vai, no futuro, quando ele estiver nessa condição de contribuir para a mudança do mundo, como ele vai fazer isso? Então, pessoal, essa é uma conversa inicial para vocês pensarem o quanto que podemos e estabelecemos relações quando vamos para uma sala de aula. O quanto isso está conectado. Não é uma função simples. Não é simplesmente apresentar para uma outra pessoa um conteúdo. É muito mais do que isso. Quando eu realizo essa tarefa profissional, eu estou trabalhando com todas essas questões. Eu estou, sim, fundamentado naquilo que eu acredito, que deve ser o homem, que deve ser o mundo, que deve ser a sociedade. Então, pessoal, pensem nisso. A responsabilidade de ser professor, a responsabilidade de fazer opções didaticamente pensadas, intencionalmente organizadas, é muito grande. Então, com esse bate-papo aí, que eu espero que tenha feito vocês pensarem em tudo isso, espero que vocês façam boas leituras nos textos que foram sugeridos, para que a gente dê continuidade aos estudos da disciplina, ok? Obrigada. Espero que eu tenha feito vocês pensarem. Um abraço.